Amém. Aleluia. Bom, vamos começar então a nossa célula. Ela travou tanto lá no Instagram que eu vou fazer ela pique podcast. vou postar ela no feed lá do Insta. Deus sabe todas as coisas. E só de raiva também ela vai pro YouTube também. E eu vou lançar essa célula no YouTube. E aleluia. Vamos que vamos. Bom, quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, pra gente estar dando início à nossa célula, né? Fazendo oração. Amém, querido Deus amado Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é bom e bom em todo o tempo, Pai. Que a partir de agora, Pai, não seja eu falando, Deus, mas sim o Teu Espírito Santo, ó, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro e eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Bom, pessoal, o tema da célula de hoje é integridade, parte 3, né? Continuando a nossa saga. E eu quero falar em específico os inimigos da nossa integridade. Sabia que a nossa integridade ela tem inimigos? Pois é. Então eu quero falar sobre os inimigos da nossa integridade. E eu separei aqui 3 pontinhos. E o primeiro são as aflições prolongadas que tentam nos desanimar. A nossa vida inteira, a gente tem uma bagagem, né? A gente tem um histórico. E muitas vezes não, sempre a gente vai ter que lidar com aflições, não é mesmo? A gente sempre vai passar por aflição. E o que determina como que vai ser essa aflição é o nosso posicionamento, são as nossas decisões. Se a gente vai ficar parado, estagnado naquela aflição, ou se a gente vai superar aquela aflição e seguir a nossa vida, né? Bom, quero pegar um exemplo aqui top para falar sobre isso, que é José, né? A Bíblia fala que José tinha cerca de 17 anos quando ele foi vendido como escravo. E somente com 30 anos ele teve encontro com o faraó, né? Então, somente com 30 anos ele foi virar governador. Então, José viveu de 17 para 30, ele viveu 13 anos como escravo, né? E, obviamente, ele teve seus altos e baixos. E, claro, que como escravo, ele teve muito mais baixos do que altos, não é mesmo? E por todo esse tempo que José passou como escravo, por todo esse tempo que José teve, não é mesmo? Que ele viveu como escravo, e ele teve esses altos e baixos e muito mais baixos, né? Ele teve uma característica, né? Ele teve um posicionamento que foi um posicionamento muito bom, e esse posicionamento nos ensina como que nós devemos passar por essas aflições. E o posicionamento dele, cara, foi se manter olhando sempre para Deus, não é mesmo? Sempre com os olhos na fidelidade de Deus, sabendo que Deus, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E isso foi uma das coisas principais que capacitou José, não é mesmo? Ver além das circunstâncias, não é mesmo? Ele teve os seus sonhos, ele teve a revelação, e ele sabia, ele creu naqueles sonhos, creu de todo o coração dele que era Deus falando com ele, e ele usou aqueles sonhos para ver além das circunstâncias. Falou assim, não, agora eu posso estar passando por esse perrengue, eu posso estar vivendo como escravo agora, mas eu tenho certeza que Deus ele vai me honrar no futuro, tenho certeza que a minha circunstância, tenho certeza que a minha situação, ela vai mudar. E não deu outra, não é mesmo? Ele virou governador do Egito, não é mesmo? José creu na boa mão do Senhor sobre ele. Um outro ponto também, vou beber um gole da água aqui. Um outro ponto também são as lembranças desagradáveis do passado. Assim como eu falei, nós temos a nossa bagagem e muitas vezes nessa bagagem, óbvio que a gente tem uma história, e nessa história a gente quer pegar somente as coisas desagradáveis. É impressionante como que a gente só se importa, como que a gente só lembra, só liga para as coisas do passado, não é mesmo? Por exemplo, uma situação com a sua família, você vai lembrar das coisas ruins, e aí você vai começar a mudar a imagem da sua família na sua mente. Você vai falar assim, não, que a minha família não fez isso, não, que minha família me tratou assim, não, que aconteceu isso. E aquela coisa aconteceu uma vez só, não é mesmo? E depois nunca mais aconteceu. E aí você fica com aquilo pegando na sua mente, fica martelando aquilo toda hora, martelando aquilo toda hora. E você escolhe ser refém daquilo, né? Muitas vezes eu, você, até mesmo o Ju, né? Qualquer um escolhe ser refém de coisas ruins. Nós temos o poder de escolher quem vai nos manter imobilizados, não é mesmo? Se a gente vai querer ser refém de coisas boas, se a gente vai querer ser refém de lembranças boas,
Não, aconteceu aquilo na minha família, mas aconteceu aquilo porque eu fui desobediente. Então meu pai teve que me corrigir, minha mãe teve que me corrigir e nunca faltou comida na minha casa, nunca faltou, né, água, luz, nunca faltou nada disso na minha casa. Então, ó, Deus sempre teve com a sua mão lá em mim. Eu sou grato pela minha família, sou grato pelo que eles me ensinaram, né? Então a gente tem esse poder, a gente tem poder de mudar essas lembranças desagradáveis e transformar ela em coisas boas. Seja em algum relacionamento que você passou, nossa, mas aquele relacionamento me fez tão mal. Cara, seja grato porque aquele relacionamento te fez mal e ele te fez amadurecer. E aí, no próximo relacionamento, você vai estar maduro, você vai estar forte, você vai estar blindado para que essas coisas não aconteçam de novo. Não é mesmo? Nossa, mas aquela pessoa me passou para trás. Seja grato, porque essa pessoa te passou para trás aqui no início. Já pensou? Você está com uma grande empresa e você não tem essa malícia, você não tem esse entendimento, e aí uma pessoa te passa para trás lá na frente, quando você tá com uma grande empresa e você perde toda a sua grande empresa. E a pessoa te deu só uma rasteirinha aqui agora, né? Então seja grato, vamos ver o lado positivo das coisas. Você quer ver o copo meio vazio ou você quer ver o copo meio cheio? Não é mesmo? Então a gente tem esse poder, a gente tem o poder de transformar essas lembranças desagradáveis do passado em coisas boas, não é mesmo? E deixa eu tomar mais um gole d'água aqui, porque eu já falei muito na célula passada, minha garganta tá secaça. Já tá dando a segunda célula. A terceira, travou as 2 vezes já lá, mas bom, estamos aqui. E muitas vezes, essa enfermidade, né, essa dor que você sente, você vai precisar de um amigo, você vai precisar de um parceiro, vai precisar de um profissional nessa área, né, um psicólogo, para você falar sobre isso. E fazer com que essa cicatriz, ela seja uma cicatriz inofensiva. E não uma grande cicatriz que machuca toda vez que você olha para ela. Não é mesmo? Então, não é nenhuma fraqueza você reconhecer que você precisa de ajuda. Pelo contrário, isso é uma virtude, não é mesmo? Isso é uma coisa muito boa quando você reconhece que, que você tem um ferimento, não é mesmo? E é muito bom quando você reconhece que você tem esse ferimento, porque você transforma essa cicatriz em uma cicatriz inofensiva. Você vai poder tocar nela, bater nela, você não vai nem sentir dor mais. Você vai olhar, vai dar risada, né? Isso é uma das coisas que acontece. A gente dá risada nas nossas cicatrizes. Não é mesmo? Então a gente tem esse domínio sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso passado. Então, sempre quando a gente olhar para o nosso passado, que a gente possa ver ele como coisas boas, como coisas que nos ajudaram. Não é mesmo? Passou uma moto aqui Com agora. outros olhos, né? Que a gente possa ver com os outros olhos, com os olhos da fé. E o terceiro ponto são as grandes bênçãos que nos levam a lugares altos. Cara, pode ter certeza que se você ser perseverante, se você não desistir, Deus ele vai te abençoar. E uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum, é a gente colocar no nosso coração essa bênção ao invés de Deus. A gente tira Deus do centro de todas as coisas, porque isso é muito comum, não é mesmo? A gente está lá passando por dificuldade, a gente vai e começa a adorar a Deus. Adora a Deus, adora a Deus. E aí as coisas começam a ficar boas, começam a dar aquele alívio, as coisas começam a dar certo, a gente vai se esquecendo de Deus, vai se esquecendo de Deus, vai se esquecendo de Deus. Misericórdia, tá amarrado isso, cara. Então, seja no dia mal ou no dia bom, vamos sempre deixar Deus no centro de todas as coisas do nosso coração. Não é mesmo? E muitas vezes acontece de que a gente recebe uma bênção de Deus e a gente coloca essa bênção no lugar de Deus, no nosso coração. E isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente sempre tem que deixar Deus como o centro de todas as coisas do nosso coração. Deus vai te abençoar e você não pode colocar essa bênção no lugar de Deus no seu coração. Então, esses 3 pontos são 3 pontos que ferem, né, machucam a nossa integridade. E esse terceiro ponto, esse é um terceiro ponto bem ingrato, não é mesmo? Quando Deus te abençoa, você vai lá e esquece dele. Então, que essa célula possa ser servido como uma força para aqueles que estavam sem força, como um ânimo para aqueles que estavam sem ânimo. Amém? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, abaixarem a cabeça para a gente poder estar orando, encerrando aqui. Amém? Amém, querido Deus, amado Pai. Muito obrigado, Deus, porque acima de todas as coisas o Senhor é bondoso, misericordioso, maravilhoso, generoso, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelas incontáveis segundas chances, ó Pai, que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Deus, que essa palavra, Pai, não volte vazia, Deus. A Tua palavra, Deus, a Bíblia, ela fala, Deus,
que a palavra do profeta ela não volta vazia, Pai. Então, Pai, que essa palavra, Deus, possa encontrar, Deus, um coração, Deus, uma terra fértil, Pai, e que ela possa frutificar, Pai, 30, Pai, 60, Pai, 100 vezes mais, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro, Deus, eu agradeço, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado você que participou desse podcast. Muito obrigado, Anderson, que decidiu participar aqui do Zoom com nós. Estamos juntos. Com certeza, para sempre. É nóis. E muito obrigado também você que está vendo essa célula através do Instagram, você que está vendo essa célula através do YouTube. Segue ele, YouTube, se inscreve no canal dele, Opa! por favor. Por favor, tá? Se não, já sabe. Tamo junto. É nóis. Deixa eu abençoar. Deus abençoe vocês.